Olá, professor de física, professora de física. Mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês para continuar o nosso mini curso sobre circuito elétrico, resistência elétrica, na nossa proposta de uso do potencial do Enem em termos de experimentação, em termos de inserção do cotidiano, do dia a dia do estudante no aprendizado de física. Na aula anterior, nós exploramos uma das questões do Enem que dizem respeito a circuitos elétricos. Vamos continuar com mais uma questão, só que uma questão mais simples, e depois nós vamos para a parte mais divertida, a parte que os alunos realmente sempre esperam com mais afã, com mais ansiedade. Então, desta vez, nós leremos juntos aí, como aparece na sua tela, a questão 70 da prova amarela do Enem de 2014. Vamos ler as competências e habilidades contempladas tanto nessa questão quanto na questão do encontro anterior. Vamos lá. Competência de área 2, identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. No caso, a habilidade que nós exploramos aí nessa competência para os circuitos elétricos são dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. Essa é a habilidade número 5 do Enem. Habilidade 6. Relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum, como é o caso aqui de circuitos elétricos. Também temos a competência de área 5 contemplada nessas questões de circuitos elétricos. Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. Com a sua habilidade 17, relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. A linguagem simbólica muito presente aqui na parte de circuitos elétricos diz respeito justamente às grandezas físicas, né? Inclusive, quando a gente olha uma lâmpada dessa incandescente ou mesmo uma lâmpada fluorescente, nós vemos ali as especificações das grandezas elétricas. Então, temos toda a oportunidade de trabalhar esses conceitos com os alunos. E também a competência de área 6, apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Essa competência é muito marcada, muito presente naquela questão do Enem que fizemos no encontro anterior e na que faremos agora na sequência. Mas ainda na competência de área 6, a habilidade contemplada aí, a habilidade número 20. Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. É claro que quando falamos de corrente elétrica, estamos aí pensando em movimento de partículas, movimentos de elétricos e como que se dá nesse movimento a relação entre os conceitos de resistência, DDP, tensão elétrica, corrente elétrica e potência elétrica. Então vamos à questão de número 70 da prova amarela do Enem de 2014. Acompanhem comigo aí a leitura. Um sistema de iluminação foi construído com um circuito de 3 lâmpadas iguais conectadas a um gerador G de tensão constante. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A ou B. Como você pode notar aí na sua tela, é um circuito bem simples, é um circuito que eu arriscaria dizer até intuitivo, em que nós podemos notar o que acontece quando a gente liga a chave na posição A ou na posição B. A pergunta do enunciado, a afirmação que remete às alternativas diz: considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição. Quando que uma lâmpada brilha mais? Como nós comentamos no encontro anterior, isso está a depender da forma do circuito em que essa lâmpada está ligada e das relações entre as grandezas físicas principais
para o funcionamento dos circuitos físicos, que são resistência elétrica, tensão elétrica e corrente elétrica. Nesse caso desse circuito, destacar para os alunos, é a minha sugestão, o que acontece quando a chave está ligada na posição A. Quando a chave está ligada na posição A, essa lâmpada de número 2 claramente fica fora do circuito. Para essa lâmpada de número 2 estar dentro do circuito, a chave teria que estar na posição B, como destacado aí na sua tela. Portanto, se eu ligar a chave na posição A lâmpada 2 fica fora do circuito, ela não pertence ao circuito, portanto, não há lâmpada 2 no circuito. Então, por isso eu disse que essa é uma questão simples, é uma questão até intuitiva, e aí nós temos, portanto, a resposta correta, alternativa C. A lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição A. Por quê? Pois a resistência equivalente será menor nesse caso. Com a presença da lâmpada 2, que se a chave estiver na posição B, estará em série com essa lâmpada 1 e 3, nós teremos uma resistência equivalente maior. E com uma resistência equivalente maior, nós teremos aí as lâmpadas alimentadas por um circuito elétrico menor, porque o gerador tem DDP constante. É importante sempre enfatizar isso para os alunos. Nós temos sempre que estar atentos ao que é constante no circuito. A DDP muda, é a corrente que está mudando. Na questão do Enem, que nós trabalhamos no encontro anterior, era dito ali que a corrente, a proposta do enunciado era que a corrente fosse a mesma para aquelas 3 lâmpadas que acenderiam com a mesma intensidade de brilho. Nesse caso, não é a corrente elétrica que é o mesmo valor aí para os elementos do circuito, mas a tensão elétrica. Esse gerador G é apresentado como tendo tensão constante. Portanto, pensando na primeira lei de Newton, que grandeza variaria em função da outra? Apenas resistência e corrente. Então, a única forma de se ter aí um brilho maior seria interferindo na questão da corrente, e a única forma de fazer isso nessa montagem de circuito seria aumentar ou diminuir, alterar de uma forma geral a resistência equivalente. A resistência equivalente aí nesse caso, como a lâmpada 2 estaria em série com essa associação, essa região mista entre 1 e 3, portanto, com a presença da lâmpada 2, nós teríamos resistência equivalente maior, portanto, corrente menor. Como o enunciado perguntou em que caso a lâmpada brilhará mais, nós teríamos que ter uma corrente maior, portanto, resistência equivalente menor, ou seja, lâmpada 2 cai fora, só lâmpada 1 e 3 tem que estar no circuito, logo a chave tem que estar na posição A. Dessa questão em diante, o que nós podemos propor para os alunos? Enxergar isso na prática, né? Enxergar isso com os olhos mesmo, né? Por assim dizer. Então, nós vamos aqui para a nossa placa, essa placa bonita que foi construída por um aluno meu que se encantou com esse assunto de circuitos elétricos e me presenteou aqui com essa placa didática que eu uso em aula e estou usando aqui para compartilhar com vocês. Essa placa ela foi montada de tal forma, eu vou mostrar para vocês aqui o gato, né, a maçaroca de fios, né, ela foi feita de uma forma com muito carinho, mas de uma forma na parte de trás aqui, né, não tão estética, digamos assim, mas o que interessa para a gente é essa parte da frente. Eu só mostrei a parte de trás para vocês perceberem que são 3 circuitos independentes, né? A forma são 3 circuitos dentro de um grande circuito misto que no fim das contas desemboca aqui nesses 2 fios que vai para o nosso cabo que é ligado na tomada. Então são 3 circuitos numa placa aqui de madeira, 3 circuitos independentes, mas por que eles são independentes? Porque eles estão ligados num grande circuito misto, cuja armação mais externa é uma ligação em paralelo. Então, por isso, eles funcionam de forma independente. Funcionando de forma independente, nós trabalharemos neste encontro, nesta aula, com essa parte aqui da placa. Aqui, a minha proposta é:
Mostrar isso para os alunos antes de acender. Acredito que quando você chega na sala de aula com um aparato parecido como esse, por exemplo, imediatamente se estabelece uma tensão no ar na sala de aula, uma ansiedade por saber o que vai acontecer ali, né? O que a professora ou o professor quer com essas placas, o que vai acontecer com essas lâmpadas. Então nós temos aqui uma ligação em que as lâmpadas elas estão digamos assim, em fila indiana. Então, antes de oferecer a solução dessa ansiedade dos alunos em ver o que vai acontecer com as lâmpadas, a ideia é perguntar para eles qual dos circuitos nós temos aqui. Um circuito em série, um circuito em paralelo ou um circuito misto. Se a essa altura o professor, a professora já trabalhou minimamente o conceito de associação em série e associação em paralelo, certamente os estudantes vão perceber de imediato. Se o professor opta por apresentar o experimento como introdução do assunto, então caberia a pergunta aos estudantes: qual a diferença dessa montagem para essa? Né? Visualmente é possível perceber, aqui as lâmpadas estão numa fila indiana, podemos pensar que esses pedaços de fio são um caminho único e aqui não, aqui eu tenho um caminho para cada soquete e eles se juntam aqui naquilo que a gente chama de nó. Então, é só um parênteses, há várias possibilidades, né? O professor pode utilizar-se disso como introdução do assunto, como ele pode utilizar-se disso para revisão, como para aplicação da teoria que já foi visto, isso daí está à escolha do professor, da professora. Então vamos ao que interessa. O que vai acontecer com essas três lâmpadas ligadas em série quando eu apertar o nosso interruptor aqui da placa? Vamos ver então? O que podemos notar, colegas, aqui no comportamento dessas lâmpadas? Em primeiro lugar, temos duas lâmpadas. Aliás, antes de mais nada, nós temos um brilho inesperado, um brilho muito fraco. Por menor que seja a potência das lâmpadas, a gente sabe que um brilho de lâmpada incandescente é muito mais intenso que isso. Então, as três lâmpadas aqui estão brilhando de uma forma fraca. Então, aqui caberia a pergunta para os alunos: por que cargas d'água essa lâmpada aqui, dessa extremidade, estaria acendendo menos? Essa pergunta eu vou responder no próximo encontro. Mas vamos encerrar essa primeira parte de uso dessa placa sempre enfatizando o comportamento da corrente elétrica numa associação em série. Numa associação em série, todos os elementos do circuito, todas as lâmpadas aqui no caso, são percorridas pela mesma intensidade de corrente, porque existe um caminho único, é o único caminho para que a corrente seja estabelecida. De modo que, se nós desconectarmos uma das lâmpadas, não teremos mais corrente. Quer dizer, se o caminho é único e eu desconecto uma delas, não há mais corrente, todas as lâmpadas apagam. Aí um aluno espertinho ou criativo, imaginativo, ele pode perguntar: ah, mas foi porque você desconectou da ponta, né? Será que existe alguma diferença, alguma implicação em você retirar uma lâmpada pela posição onde ela se encontra? Então vamos lá ver. Se o aluno perguntar isso, é simples, a gente desconecta da outra ponta. Da mesma forma, o efeito se dá, não há mais corrente, nenhuma lâmpada acende mais. Ah, mas e se o do meio, a lâmpada do meio resolver esse problema? Então a gente testa as hipóteses do aluno e verifica mais uma vez que quando você tira um elemento de um circuito em série, você está na verdade abrindo o circuito, não vai haver mais corrente elétrica, não vai haver mais brilho nenhum, porque nenhuma lâmpada está sendo alimentada por energia elétrica. Muito bem, espero você na próxima aula, no nosso próximo encontro, para verificarmos o comportamento dos outros dois circuitos da nossa placa aqui experimental. Aguardo você até lá!